Salve rapaziada, beleza? Novamente, mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo falando sobre alguma coisa que não é Bitcoin. Dessa vez é 6x1. Tipo, envolve um pouco de Bitcoin, beleza? A gente vai comentar um pouquinho, meio por alto, talvez. Enfim, deixando bem claro, já pra você no começo do vídeo, eu sou contra acabar 6x1. Ah, mas você nunca trabalhou 6x1? Você não... Não, eu trabalhei. Não uma, não duas, 3 vezes. 2 delas ao mesmo tempo. Então, tipo assim, eu tenho experiência. Ah, mas você nunca trabalhou 6x1, um emprego muito ruim. Trabalhei em shopping, que na minha opinião shopping, mercado e telemarketing é a trindade da desgraça do CLT. Tipo assim, é um subemprego total. Na minha opinião E farmácia vem correndo por fora ali, tá ligado? Tem alguns outros ali que vão correndo por fora, mas eu acho que esses 3 ganham muito disparado. Eu tenho experiência. E mesmo assim, eu não gostaria que acabasse, principalmente da maneira que estão querendo acabar, beleza? Vambora. Ah, mas então por que você defende a 6x1? Por que você quer que exista a 6x1? Vamos lá, meu amigo, não é que eu queira que tenha 6x1, eu acho essa escala horrível. Só que a maneira com que querem acabar com a 6x1 é uma maneira tão horrível quanto. É o seguinte, o problema do Brasil não é a escala 6x1, o problema é o seu poder de compra. O problema é você trabalhar 6 dias a semana, descansar um, e quando você vai descansar nesse um, você simplesmente não tem poder de compra. Porque você mora no Brasil e tudo é dolarizado. E a moeda do Brasil vale 5, 6 vezes menos do que o dólar. Talvez esteja valendo 4 agora, não tô olhando a cotação. Mas enfim, você entendeu? Esse é o problema. Não é a 6x1, é o imposto que você vai ter que pagar, independentemente de ser 6x1 ou não. E aí que tá, se você trabalhar 4 dias e descansar 3, ou 5x2, enfim, o seu poder de compra não vai mudar. Na verdade, ele não só tende a não mudar, como tende a piorar. Porque quer vocês queiram ou não, o Brasil não é um país produtivo. A nossa indústria, ela não produz muitas coisas. Geralmente o que a gente faz? A gente vende matéria-prima. A gente vende matéria-prima para outros países, esses outros países compram, produzem alguma coisa de direito, algum equipamento ou algum item de consumo, alguma coisa mais sofisticada, digamos assim, e revendem para o Brasil. E a gente compra mais caro. E muitas das vezes a gente manda a nossa matéria-prima, é refinada, é enviada de volta pra gente, a gente paga mais caro. Então, tipo assim, tá óbvio que o poder de compra do brasileiro é uma desgraça. Tem piores, mas não quer dizer que a gente tá bem. Então é o seguinte, se o problema do brasileiro é isso, como que você melhora essa situação? Você retira imposto. Ah, mas qual imposto? Tem diversos impostos que são absurdos, que são ridículos. Claro que a gente paga, né? Porque tem que obedecer a lei, tudo certo. Então eu pago, você paga, todo mundo paga porque obedecemos a lei, ok? Ok. Mas a nossa opinião, dado esse fato, é que é uma bosta. Pô, é muito ruim, bicho. Tu pagar um imposto, às vezes, que não faz o menor sentido. Por exemplo, qual que é a ideia por trás de você pagar quase um item a mais quando você compra algo exportado do Brasil? Você praticamente paga um pra você e um pro Estado. Não faz sentido. O Estado, ele não tá produzindo nada, ele tá só ganhando em cima disso. O Brasil tem um dos estados que mais arrecada dinheiro no mundo com imposto. Cadê esse dinheiro? E isso diminui nosso poder de compra. Tá entendendo? O ponto é, já que o problema é o poder de compra, por que não acabar com a 6x1? Porque a 6x1, a ideia que estão passando é, você acaba com a 6x1, mas você mantém os salários e você mantém os impostos. Ou seja, você vai descansar 3 dias, só que você vai descansar esses 3 dias não fazendo nada. Você vai descansar esses 3 dias olhando pro teto. Porque você não vai poder passear, você não vai poder comprar, você não vai poder ir no cinema fazer alguma coisa legal. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Nem descansar você vai poder, porque será que você vai poder pagar uma casa? Porque assim, o seu poder de compra vai ser ridículo. E o aluguel a gente sabe que tá caro. Principalmente nas capitais. Tô falando isso com uma experiência de capital mesmo. Eu sei que talvez em cidade interior, talvez em uma cidade menor, esteja um pouquinho diferente a situação, mas via de regra na capital tá complicado. E eu nem moro em São Paulo, pra você ter uma ideia. Mas beleza. Então qual que é a solução? Bom, se a solução não é acabar com a 6x1, ou pelo menos não acabar desta maneira, uma solução interessante seria fazer igual a outros países, onde você ganha por hora. O problema é que a entidade, denominada Estado, pelo menos na minha visão, né, ainda mais como libertário, ela olha pra você como se você fosse um incapaz de decidir a sua própria vida. Você não tem como decidir o melhor emprego pra você. Você não tem como decidir o melhor tipo de contrato pra você. E, portanto, trabalhe na CLT. Deixa que a gente resolve isso pra você. E aí você tem esses salários que, assim, muitas das vezes você custa praticamente o dobro pra pessoa que vai te empregar. Muitas das vezes é muito caro ter um funcionário. E aí tratam como colaborador. Pelo amor de Deus, vamos chamar como funcionário. Eu simplesmente acho ridículo quando falam, ai, colaborador. Eu não tô colaborando porra nenhuma, eu quero meu dinheiro, eu sou um funcionário. Mas beleza, seguindo essa linha de raciocínio, se digamos que você fala assim, não, mas veja bem, os milionários, as empresas grandes, elas têm dinheiro pra pagar. É verdade, elas têm, realmente têm, é verdade, isso não é mentira. Só que, já pensou no, sei lá, no padeiro do teu bairro, no cara do dono do mercadinho do teu bairro? Opa, tô aqui pra atrapalhar o vídeo um pouquinho, rapidinho. Já se inscreveu? Já deixou seu like? Já comentou? Compartilhou? Na descrição do vídeo tem links de equipamentos que eu utilizo, são links de comissão, mas não lhe custa nenhum centavo a mais. Considere dar uma olhadinha. Agora volte com o vídeo. Essas pessoas não são poucas. Não são em poucos bairros. Às vezes tem 2, 3 mercadinhos no mesmo bairro, 2, 3 padarias. Você tem um mercado, um ecossistema ali. Eles têm 1, 2 funcionários. Talvez 3, né? Às vezes ali. Contratar mais pra eles, sim, realmente vai ser puxado. Porque esses caras, a margem de lucro desses caras, muitas das vezes não é tão grande assim. Isso é verdade. Infelizmente, eu gostaria que essas pessoas tivessem bastante lucro. Porque, cara, é muito bom você ir numa padaria às 6 da manhã e ter um pão quentinho pra você comer lá. Pô, é muito bom.
Você só ir lá e comprar. Ou um mercadinho de bairro que às vezes é mais barato que o mercado de rede grande. Às vezes é. Tem uma promoção ali bacana. Ou você pode, muitas das vezes, isso eu já vi, às vezes tem mercadinhos, padarias, enfim, comércios, que você consegue comprar fiado. Você não precisa nem gastar o crédito do cartão, não. Você compra fiado, paga no outro mês, a pessoa ali. Tem muitos lugares que são assim, tá? E eu digo isso morando em capital. Eu imagino que em cidades menores você tem ainda mais porque tem muita aquela questão de confiança, todo mundo se conhece, esse tipo de coisa, né? E aqui tem também. Então, tipo assim, esse tipo de gente, infelizmente, vai ser quebrado. Vão ter muitas padarias e mercadinhos que vão acabar fechando. Isso é lógico, caso ela não consiga manter o nível de funcionários. Se ela precisar, às vezes, se ela precisar aumentar um funcionário, já vai causar prejuízo, tipo assim, muito grande. Como que a pessoa não vai ter prejuízo? Passando isso pro consumidor final. Então, quem, na verdade, vai pagar por tudo isso é você. Sim, você. Não só seu poder de compra vai ser diminuído, já que o real tá sempre desvalorizando, né? Tá sempre essa desgraça. Como você vai ser prejudicado no valor final, porque o padeiro, o dono de mercadinho, ele vai ter que passar o valor final para você. Ele vai ter que aumentar os preços das coisas. Não só ele, como as grandes empresas. Ou seja, as big techs, as empresas multimilionárias, elas também não vão ficar baixando o preço, não. Elas vão aumentar o preço. Porque elas vão estar tendo mais custo com mais funcionário. Isso é questão de lógica. Você não querer isso é um absurdo. Então você vai ter aumento de preços, você vai ter aumento para as pessoas contratarem e tal, você vai ter uma dinâmica de negócio diferente e menos e mais complicada, digamos assim, né? Porque você vai ter valores mais altos, vai ter mais funcionários, esse tipo de coisa. E você vai ter o imposto sempre aumentando, porque o imposto nunca para, ele só aumenta. Tudo isso, mas você vai ter ali o seu um dia a mais de folga. Você vai ter o seu 5x2. Você acha que é um bom negócio fazer isso? Você tá entendendo? Por que eu não acho um bom negócio? Como seria interessante, então, acabar com a 6x1? O que uma ideia de eu, Elias, falaria? Cara, você quer acabar com a 6x1? Acaba com a CLT. Transforma os contratos... Não, você até pode deixar o modelo CLT. Pode deixar, tá bom? Mas permita que existam contratos por hora, uma dinâmica mais interessante por hora. Você tá entendendo? Ah, mas... as empresas malvadonas, elas não iriam aumentar o valor. Funciona basicamente assim. Iriam ter empresas que não iriam dar mais salário para seus funcionários. Iriam ter empresas que não iriam querer dar mais folgas para seus funcionários. Isso é verdade. Porém, as que fizessem e notando lucro, falar assim, caramba, olha só, deu lucro, é verdade, vamos dar mais folga? Se dando mais folga, tendo mais funcionário, a gente tá lucrando 2 vezes mais, mantém assim. Aumenta o salário um pouquinho, papapá. Isso realmente pode acontecer. É uma lógica de mercado. A outra empresa, vendo isso, fala, caramba, né? Olha só, bicho, eles deram mais folga pro funcionário, eles contrataram mais um funcionário e eles estão lucrando mais do que a gente, que tá mantendo os mesmos funcionários trabalhando na 6x1. Cara, por que a gente não faz igual? Ah, não, vamos fazer igual. Vê se dá lucro. Faz um pouquinho e vê se dá lucro. Ah, não, acho que vai dar lucro. Vamos fazer também. Outras empresas de outros mercados, que não são aqueles ali, por exemplo, a gente tá falando de 2 empresas de rede de mercados. Empresas de telemarketing vão olhar isso, outras empresas vão olhar isso e vão querer copiar. Ou seja, tem uma lógica que leve as empresas a querer esse tipo de coisa também. E aí, no final das contas, vira uma briga política esquerda e direita, essa questão da 6x1. É uma arma política. Eles vão querer ganhar votos. A esquerda vai usar isso como uma massa de manobra, vai ganhar votos por populismo, quando eles não estão nem aí para o que vai acontecer depois, né? Tipo, foda-se. E a direita se vê presa, porque se ela não apoia, muita gente vai... Não. Então a esquerda a gente tem que votar porque eles estão apoiando o fim da 6x1. E até a pessoa de direita de 6x1 vai falar, não, vamos votar na esquerda porque eles querem acabar com 6x1, eu não quero 6x1. E aí você tem isso, basicamente. Só que assim, no final das contas, os políticos eles não se importam com isso. Porque não deveria ser acabar com 6x1, deveria ser diminuição de impostos, como eu disse. Que faria muito mais sentido, porque tirando imposto, você para de tirar do trabalhador brasileiro. Parando de tirar do trabalhador brasileiro, você deixa ele ter riqueza. Ele tendo riqueza, ele tem poder de compra, ele podendo comprar, ele gira o mercado. E a economia vai melhorando. Simples. É só retirar a droga do imposto. Que não vai acontecer, a gente sabe. Então, continue pagando seus impostos. Fazer o quê? É o que tem pra hoje. Mas, enfim. Esse é o vídeo que eu queria fazer sobre a 6x1, deixando bem claro que, no final das contas, pra mim não vai mudar se acaba ou não. Do ponto de vista direto, porque eu não trabalho no 6x1, trabalho no 12x36, que é outra escala, que eu gosto bastante. Segundo, vai mudar, na verdade, porque provavelmente vai aumentar os preços das coisas. Então eu vou ficar puto por causa disso. E você também deveria. Mas tem como mudar isso? Não, vai ser aprovado, é um fato. Inevitavelmente. Os preços vão aumentar? Inevitavelmente. Seja por isso, ou seja porque o imposto não para de aumentar, seja porque o real não para de desvalorizar, seja porque a inflação não para. Então isso vai acontecer de qualquer jeito. Então, é isso. A minha ideia segue sendo sobreviver o que dava aqui e meter o pé o quanto antes. É o que tem pra fazer, né? Infelizmente. Embora eu goste bastante do Brasil. Enfim, se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha. Isso me ajuda muito. Na descrição tem links de equipamentos que eu utilizo. São links de comissão, mas você não vai pagar um centavo a mais. É o preço normal, só que você me ajuda. Enfim, por esse vídeo foi só. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou!